Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao segundo dia da terceira jornada Mapas para sua carreira. E hoje eu estou com uma pessoa aqui especial abrindo esse dia, que é a Camila, mas eu tenho que contar para vocês primeiro, bem rapidinho, como é que eu conheci Camila. A Camila, ela faz parte do núcleo de estudantes de engenharia de produção e os agregados, que não é mais engenharia de produção só. E eu conheci através do Mike no ano passado, porque na FastPass a gente fechou uma parceria para todos os membros do núcleo. Se você é do núcleo e está assistindo essa live, já se liga que você tem desconto no curso de inglês na FastPass Idiomas. E aí, teve o evento este ano do núcleo, participei online, fui conversar com a Camila para entender como é que seria. E, gente, ela trabalha no mesmo lugar que eu trabalhava. Ela trabalha desde 2017 na universidade onde eu trabalhei, sendo que eu saí em 2019 e a gente não se conheceu. E eu estou muito contente de receber aqui a Camila, que está cursando o sexto período de engenharia de produção pela Unigran Rio. Ela é presidente do Núcleo de Estudantes de Engenharia de Produção do Rio de Janeiro e ela representa esse núcleo em eventos relevância, você fala português, gente, relevância nacional. E nessa mesma associação, ela atuou como assessora de desenvolvimento, onde realizou atividades voltadas para o mapeamento das instituições de ensino superior que oferecem o curso de engenharia de produção. Então, se você precisa disso, procura a Camila, que ela sabe. E também ela atuou na organização de um projeto de mentoria, planejamento e promoção de palestra para desenvolvimento pessoal e profissional. Esse mulherão nós estamos recebendo aqui. Muito obrigada, Camila. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que quero agradecer pelo convite. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidada, né? Sulimar falou um pouquinho aí sobre as minhas experiências dentro do núcleo, né? E eu fico feliz de poder compartilhar com vocês o pouco que eu ainda sei, né? Uma jornada, como disse, o pouco que eu ainda sei compartilhar com vocês para mim é muito interessante. Eu vou começar então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa só. Eu preparei uma apresentação, né? O ideal é que seja tudo muito interativo, né? Então, peraí. Pô, gente, tô com uma dificuldadezinha aqui de achar meus slides. Achei. Então, o que que vai acontecer? Eu vou sempre deixar um espaço para que vocês possam refletir um pouco, né? A gente vai falar um pouco sobre a liderança como uma competência, né? E aí eu preparei um pouco para me apresentar, a Solimar me apresentou ali, né? Então eu vou falar um pouco, né? Eu hoje sou presidente do NEPRJ, né? Que é um núcleo de estudantes de engenharia de produção. Tive uma progressão dentro desse núcleo, então eu comecei primeiro como assessora, depois eu fui vice-presidente, hoje eu estou na presidência, e é por isso que hoje eu estou aqui falando com vocês um pouco de liderança, né? Porque eu acredito que o pouco dessa experiência que eu tive me ajudou a entender um pouco mais sobre o que que é a liderança e começar a construir essa competência em mim. Houve uma falha aqui, né, mas aqui seria a logo do núcleo, né? O NUEPRJ é o Núcleo de Estudantes de Engenharia de Produção do Estado do Rio de Janeiro. E qual que é o nosso principal objetivo? Nosso principal objetivo é disseminar a engenharia de produção, principalmente no estado do Rio de Janeiro, sim, né? Mas como nós atuamos de forma remota, também nacionalmente e às vezes até internacionalmente. Nós já tivemos pessoas até de Portugal acompanhando os nossos eventos. Né? Como que a gente faz isso? Aqui é uma parte da minha equipe, né? Nós participamos de congresso, nós fazemos lives no Instagram, nós fazemos treinamentos, fazemos um evento estadual todo ano que a Solimar nos apoiou bastante com a FastPass Idiomas esse ano, foi lá, deu uma palestra para a gente sobre a importância, né, do inglês. Então, por meio dessas atividades, a gente busca propagar a engenharia de produção, propagar informações de fontes confiáveis sobre a engenharia de produção e estar junto tanto com o discente quanto com os docentes. A gente promove essa aproximação entre aluno e professor para que a engenharia de produção ela possa ser entendida, né? Que a gente consiga, de alguma forma, entender melhor sobre a nossa profissão.
Claro que nesse caminho, nesse percurso, a gente acaba falando sobre competências que são de uso comum, tá? Não somente para universitários, não somente para estudantes de engenharia de produção, mas para todos os estudantes como um todo. São habilidades, né, que são necessárias, habilidades não, desculpa, são competências que são necessárias dentro do meio acadêmico, ou não, né, dentro da vida profissional. Então, a gente acaba trazendo pessoas de outras áreas com a gente também. E aí, né, eu queria que vocês pensassem aí um pouquinho. Se vocês se consideram líderes, então pensa aí vocês vão colocar aí nos comentários se vocês se consideram líder, ou então fica só com a sua reflexão. Eu sou um líder? Às vezes você nunca parou para pensar sobre isso. O que é ser um líder? Será que eu sou um líder? Você se considera um líder? E aí eu vou falar sobre a liderança ao longo da história, né? Porque ao longo da história, a liderança ela era é, entendida, né? Na verdade, desculpa, ela era explicada pela teoria dos traços. Então, o que que os estudiosos acreditavam? Acreditava-se que a liderança, na verdade, era como um dom. Então, eles estudavam, né, os traços de personalidade das pessoas que eram líderes e faziam uma comparação com os não líderes. Então, entendia-se o seguinte: se você tem esses traços de personalidade, você nasceu assim, você é um líder. Se você não tem, então você não é um líder. Né? Essa teoria dos traços, ela perdurou até a década de 40. A partir da década de 50, eles começaram a entender a liderança como uma competência. Como assim como uma competência? Quando a gente fala, quando a gente vai ver lá uma vaga de emprego, existem algumas competências para aquele cargo. Então, são atividades, características que eu preciso saber para poder ocupar aquela vaga. A partir da década de 50, eles começaram a entender que a liderança não era necessariamente um traço de personalidade. Existiam, sim, pessoas que tinham uma predisposição, né? Alguns traços da personalidade que favorecem a liderança, mas era algo que poderia ser trabalhado e poderia ser desenvolvido. E por isso que a gente vai falar sobre a liderança como uma competência. Porque se a gente entende que é algo que pode ser desenvolvido, mesmo que você, quando eu perguntei lá se você se considera um líder ou não, mesmo que você não se considere um líder hoje, você vai entender por que que eu não me considero um líder e você vai começar a entender que é possível sim se considerar um líder, é possível, se você não é, né? Você pode entrar nessa jornada aí para se tornar um líder. E aí, eu queria Só que vocês pegando o pensassem. ganchinho, né, Camila, tem que fazer um Sim, ontem e hoje, logo após também a nossa fala aqui, a Camila e eu, a Lilian Maia, que trabalha com desenvolvimento humano, ela trouxe um pouquinho sobre esse perfil comportamental, ela trouxe o DISC para as pessoas pensarem, e ela falou muito sobre isso, né, que não sim. ninguém é, a gente está, e a gente pode mudar, então isso é muito importante, né. É verdade. Eu mais para frente vou falar um pouco sobre as minhas experiências, né? E assim, eu espero compartilhar com vocês que realmente a gente não pode já ter essa coisa fixada, eu posso ou eu não posso algo. A gente precisa sempre estar se permitindo. E aí eu perguntei se vocês se consideravam um líder ou não. E agora eu queria que vocês pensassem, que vocês refletissem, que vocês escrevessem nos comentários, porque vocês podem interagir depois uns com os outros, depois eu apareço nos comentários para comentar também. O que é liderança para você? Ah, então a partir da década de 50, a liderança é entendida como uma competência. Mas o que é uma liderança? E aí eu trouxe para vocês uma definição de Chavenato sobre liderança. Eu vou ler aqui, mas assim, gente, a liderança, se você for ler materiais, né, dessa temática, você vai encontrar diferentes significados, tá? Então, ó, liderança é influência interpessoal exercida numa situação e dirigida por meio do processo da comunicação humana para a consecução de um determinado objetivo. Essa foi a definição de Chavenato sobre o que seria liderança. Mas, como eu falei para vocês, ao longo da minha pesquisa eu encontrei diferentes definições do que é liderança, mas todas têm em comum o seguinte: quando a gente fala de liderança, a gente sempre vai falar sobre influência, né? Então, você fala sobre a influência de uma pessoa sobre um grupo com um objetivo em comum. É importante a gente deixar claro, né, que a liderança como uma competência, ela não é necessariamente um cargo que você ocupa numa hierarquia, um ponto máximo de uma hierarquia. A liderança como uma competência, ela na verdade é essa atividade, é você conseguir influenciar um grupo
com um objetivo em comum. Então, você pode ser um líder independente de estar ocupando esse papel ou não. Então, mesmo que você não seja presidente de um núcleo, ou que você não desempenhe um papel numa hierarquia, eu ainda estou como estagiário, então eu ainda nem trabalho, você já pode desenvolver essa habilidade de liderança, essa competência. E aí eu pesquisei, né, sobre as características que se esperam de um líder. Né? Então, o que a gente espera? Espera-se que um líder ouça atentamente, despertar empatia. Por que ouvir atentamente e despertar empatia? Né? Quando a gente fala sobre essa relação de influência, a gente fala também sobre uma influência mútua. Então, tanto o líder influencia a equipe que ele está inserido, quanto a equipe influencia o líder. Né? E para receber essa influência e para despertar empatia, é necessário que você consiga ouvir atentamente para entender exatamente quais são todas as necessidades da sua equipe. Na verdade, todas essas habilidades, elas estão relacionadas. Desenvolver atitudes positivas e otimistas, ou reconhecer as necessidades da sua equipe, ou desenvolver o potencial da sua equipe, para tudo isso é necessário ouvir atentamente, para tudo isso é necessário entender que o líder não é aquele que sabe tudo em todos os momentos, né? O líder é o que mais serve a equipe na realidade, né? O que está disposto a aprender para desenvolver a sua equipe, é o que faz sacrifícios pela sua equipe. Então, esse objetivo em comum, ele é construído, essa influência, a partir da relação que você tem com a sua equipe, com o seu time, ou se você não gerencia nenhum time, né? Mas você está, por exemplo, como líder de um grupo na faculdade, por exemplo. Vocês têm um objetivo em comum e é necessário que você busque uma conexão com as pessoas que você está ali direcionando. E aí, né, existe algo chamado estilos de liderança. Né? Maximiano, ele fala sobre a teoria comportamental e ele trouxe aí 3 formas, 3 estilos de liderança. Esses estilos de liderança têm a ver com a forma como o líder lida com a autoridade. E aí agora eu estou falando sobre aquele líder que ocupa realmente um lugar numa hierarquia, um ponto máximo, né, numa hierarquia. A liderança autocrática, ela vai falar sobre um líder centralizador, né? Basicamente, um líder que ele define quais serão as tarefas, ele define qual vai ser a metodologia que vai ser utilizada. Desculpa, esqueci de comentar com vocês que eu estou um pouco resfriada, então talvez eu tussa um pouquinho durante a palestra. Desculpa, perdão, onde eu estava? Ah, sim. O líder autocrático, ele centraliza as atividades nele. Então, nesse estilo de liderança, ele não dá muita oportunidade para que a sua equipe possa desenvolver, né? Para que a sua equipe possa implementar outras soluções. As soluções são implementadas por ele e a equipe deve apenas seguir. A liderança democrática é um pouco do que a gente faz lá no EPRJ, e eu vou trazer um exemplo prático para vocês. Né? Na liderança democrática, a autoridade ela é compartilhada. Então, não necessariamente a autoridade vai estar com o ponto máximo da hierarquia. Então, vamos supor, eu sou presidente do EPRJ, mas eu tenho junto comigo um vice-presidente e eu tenho o apoio das coordenações. E assim, a autoridade ela é dividida. Então, não somente eu sou responsável, eu passo para a minha equipe quais serão as tarefas que a gente tem, mas eles têm toda a autonomia para desenvolver da melhor forma. E como é que a gente consegue controlar dentro de uma liderança democrática? Por meio dos feedbacks, né? Então, a gente tem avaliações contínuas, a comunicação é algo muito efetivo, né? E aí entra a característica de um líder de ouvir atentamente. Você dá espaço para que a sua equipe possa criar e para que você possa conhecer coisas novas. Hoje a gente fala muito sobre diversidade dentro do ambiente de trabalho, na faculdade, onde você for, você vai ouvir falar sobre diversidade. E o que é legal da diversidade dentro de um ambiente corporativo é que você tem pessoas com experiências diferentes, que pensam diferentes e que podem trazer contribuições que você não faria, que você não traria. Eu lembro que eu disse para vocês que o líder não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que se sacrifica pela sua equipe, que está disposto a servir a sua equipe e aprender a desenvolver a equipe. Então, para isso é necessário que você dê espaço para a criação. E tem o líder liberal, né? O líder liberal, ele praticamente é um líder que não participa muito desse processo decisório. Então, ele dá toda a autonomia para a sua equipe tomar as decisões
e não tem esse hábito de estar sempre checando. Então, ele passa o que precisa ser realizado e a equipe desenvolve da melhor maneira possível. Né? Esse líder, quanto mais você delega, quanto mais funções são delegadas, mais liberal é esse líder. E aí, né, por volta aí dos anos 2000, três consultores, né, mas sendo o primeiro autor, Rancharan, eles escreveram um livro que se chama Pipeline de Liderança. Esse livro, gente, ele trata a liderança de uma forma diferente. Então, ele fala que a liderança, na verdade, vai ser uma evolução. Ele traz aqui, esse pipeline, né, uma canalização com evoluções que um líder vai tendo a partir daí. Então, primeiro você começa como líder de si. Então, é aquele funcionário que consegue gerir o seu tempo, cumprir muito bem as suas tarefas e acaba se tornando um referencial por conseguir desempenhar bem as suas funções. A partir dali, ele pode passar pela primeira transição, que seria se tornar líder de outros. Então, além dele cumprir as tarefas dele, ele vai começar a delegar funções para outros funcionários. Quando ele chegou nesse estágio, ele conseguiu entender um pouco mais dessa parte gerencial estratégica, ele começa a se tornar líder de líderes. Aí, a partir daí, ele já vai deixar as funções dele que ele tinha de lado e já vai começar a pensar no planejamento estratégico de somente gerir uma equipe. A partir daí, a próxima transição, que seria a terceira transição, desculpa, ele se torna um líder funcional. Então, agora ele vai começar a ter funções que ele não está acostumado a ter. Então, ele precisa estudar essas funções e se tornar um referencial nessa função. Quando esse profissional ele evoluiu, ele vai para a quarta transição, que é se tornar um líder de negócios. A partir daí, as atividades que ele desempenha já têm influência nos resultados financeiros da empresa. E quando a próxima transição, né, quando ele consegue, estagnou nessa parte aí, a próxima transição, a quinta transição, é líder de grupo. Então, ele não vai gerenciar agora somente a equipe dele. Agora, ele gerencia grupos de equipes diferentes. E a última transição, que é o líder corporativo, como se fosse o CEO de uma empresa, ele já vai deixar, nessa última fase, nessa última evolução, o planejamento estratégico não vai ser mais o foco. O foco agora é desenvolver essa visão, né? A visão dele, os valores, ele passa a ser mais visionário. Começar a arriscar o que ele pode fazer pela empresa. Tá? É um livro, né, que foi desenvolvido por três consultores aí por volta dos anos 2000 e até hoje algumas empresas utilizam essa transição. O que eu achei interessante de trazer? Claro que fica aí a sugestão para quem quiser conhecer um pouco mais, que às vezes a gente olha para pessoas que estão lá em cima, para grandes CEOs, grandes líderes e pensa, eu nunca vou conseguir chegar ali. Né? E o legal que eles trazem dentro desse livro é que nada disso olha, acordei hoje formada e agora eu sou CEO simplesmente de uma empresa super famosa. Não, tudo isso é uma transição. Você vê que em cada degrau desse, não é que as outras funções do estágio anterior, elas foram ignoradas. Não, elas foram aprendidas. E a partir dali eu começo a focar em outras habilidades que precisam ser desenvolvidas. E aí, eu quis comentar com vocês um pouco das minhas experiências. Eu nem sei se eu passei do tempo ou não. Mas eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as minhas experiências, né? Porque eu comentei um pouco com vocês sobre a parte técnica da liderança, uma pesquisa que eu fiz sobre como que era entendida a liderança até os tempos de hoje. Mas o que eu acho importante para uma jornada de carreira é a gente conseguir compartilhar com vocês, eu enquanto estudante, o que eu tenho aprendido, né, para construir essa líder dentro de mim. Primeiro, gente, eu precisei superar o medo, né? E parece ser algo muito clichê, mas foi o que aconteceu de fato na minha vida. Assim, quando eu cheguei na liderança do NUEPRJ, né, como vice-presidente e como presidente, eu precisei ter desafios que até então não me tinha acontecido, né? O próprio evento que a Solimar participou, para mim, foi um grande desafio. Eu nunca tinha programado um evento do zero,
e organizado toda uma equipe e lidado com palestrantes e procura patrocinador e faz isso e faz aquilo. Então, enquanto eu estava com medo, eu não conseguia pensar, eu não conseguia me colocar como líder, eu não conseguia dar o que a minha equipe precisava de mim. Então, teve um momento que eu simplesmente precisei dizer assim: olha, medo, fica aqui e eu vou. Ou então a gente vai com medo mesmo, mas a gente vai e não deixa de fazer, porque é muito importante. E uma coisa que eu entendi é que, no fundo, todo mundo sente medo, gente. A gente sente medo, mas a gente vai com medo mesmo, a gente supera o medo para conseguir chegar. Eu aprendi também que era necessário enfrentar os problemas, né? Quando esse ano na minha gestão a gente teve uma transição. Por quê? No Apple ele trabalha de forma remota, mas ano passado as universidades também estavam, né? A grande maioria estava de forma remota, então as pessoas conseguiam participar mais, né? Era mais fácil, você conseguia ir por um compromisso para outro sem precisar sair de um lugar. Você fechava uma janelinha aqui, abria a outra, você já estava no seu outro compromisso. Esse ano a gente começou a ter a volta, né, das atividades presenciais, então eu comecei a ter um número muito grande de evasão dentro do núcleo. E a gente faz trabalhos, a gente faz processos seletivos, na verdade, né? Pelo menos 2 vezes no ano, então a gente precisa, se eu admitir essa quantidade de pessoas, eu preciso dessa quantidade de pessoas para que o trabalho possa continuar. Então, eu precisei enfrentar o problema. Eu precisei primeiro não ficar me lamentando ou ficar empurrando, mas eu precisei entender qual era o problema e enfrentar no sentido de procurar soluções. E aí eu falei sobre estar sempre pronta. O que que é estar sempre pronta, né? Claro que a gente não vai estar sempre pronto, gente, mas a gente precisa estar sempre disposto. Acho que eu trocaria ali por estar sempre disposto. Por quê? Existem situações que, por mais que você confie muito na sua equipe, são responsabilidades que são suas. São situações que, se algo der errado, a responsabilidade era sua. No final das contas, mas eu passei para fulano de tal, mas a responsabilidade era sua. No final, quem vai ser lembrado, quem vai ser responsabilizado vai ser você. Então, que para mim era estar sempre pronto, estar sempre disposta a resolver os problemas que pudessem acontecer. Então, a gente passou por situações de ter, por exemplo, treinamentos que a gente precisava e no dia do treinamento a gente não tinha ninguém para mediar. E lembra que eu falei com vocês sobre essa transição? E eu precisei ali organizar toda uma equipe. Olha, eu preciso que você faça isso e correr atrás de pessoas. E a gente precisava ter todo um roteiro montado. Não tinha funcionado da forma como a gente tinha planejado, mas eu precisava estar disposta a resolver aquele problema. E estar sempre disposto também, gente, a entender que não adianta reclamar. Mas não está pronto isso daqui e a culpa é de... Não adianta você atribuir culpados. Primeiro resolve o que você tem que resolver e depois você verifica onde foi o meu erro para que isso aqui pudesse acontecer. Ter boas relações, né? O que que significa ter boas relações? Eu vou até expandir com outro tópico que eu coloquei aqui sobre ter boas relações e saber quando pedir ajuda. Por exemplo, ter boas relações. Essa relação que eu tive com a Solimar, para mim, foi maravilhosa. Me permitiu estar aqui agora. Quem não conhece no app, está conhecendo no app. Permitiu que a gente conseguisse o apoio dela no EFEP, que é o nosso evento que a gente faz anualmente. E da mesma maneira, nós passamos por dificuldades no núcleo que eu não tinha como resolver sozinha. Lembra que eu falei com vocês que a gente teve uma evasão? Acabei ficando com pessoas que não tinham tanta experiência no trabalho estudantil. E aí eu precisava de pessoas com experiência para funcionar como mentor, porque eu não ia conseguir mentorar todo mundo, não ia dar certo para mim. Então eu entendi que eu parei de me culpar, eu me coloquei disposta e comecei a entender assim, eu preciso de ajuda. Então, eu fui atrás de pessoas que poderiam me ajudar e essas pessoas entraram como um apoio em cada um desses segmentos, em cada um desses setores, e a gente começou a fluir mais dentro do nosso trabalho. Ser sempre sincera e motivar e conscientizar a equipe. Quando eu fiz isso, eu precisei fazer uma reunião com a coordenação, né? Lembra que eu falei com vocês que a gente tem estágios de hierarquia? E eu precisei conversar seriamente com eles. Olha, gente,
nós tivemos um problema de evasão, nós precisamos resolver isso. E não tem como, por mais que seja um trabalho voluntário, a gente não pode esquecer que existem estudantes de engenharia de produção que hoje fazem faculdade, ou que hoje não desistiram por causa de um post nosso, ou por causa de um evento nosso, ou como que nós estamos propagando a educação. Então, eu comecei ali a motivar e conscientizar a minha equipe da importância que a gente tinha. Por mais que a gente visse no nosso dia a dia as nossas dificuldades, todo mundo começou a dizer assim, não é verdade. Daí começamos juntos a continuar, por mais que tá difícil, muitas responsabilidades, todos nós juntos fomos cada um fazendo a nossa parte e de parte em parte a gente constitui um todo. E aí, sobre admirar a equipe e entender o potencial de cada um, apesar das dificuldades. Gente, eu digo que admirar a equipe é que hoje a gente está vivendo num mundo onde a gente recebe tanta crítica, né? A gente recebe críticas que são construtivas, mas a gente também recebe críticas que não necessariamente são construtivas. A gente está sempre se culpando. Quando a gente não recebe críticas dos outros, a gente às vezes se autocritica, mas se compara, ou coisas do tipo, né? Então, o que eu aprendi sobre admirar a minha equipe? Quando eu via uma atitude da minha equipe, que eu achava uma atitude nobre, da menor a maior, eu sempre enaltecia isso dentro da minha equipe. Então, isso fazia com que a gente construísse laços. Né? Às vezes, a gente está sempre pronto para dar um feedback para alguém. Eu vou te dar um feedback se precisa melhorar nisso daqui. Mas por que não estar pronto também para elogiar alguém? Então, isso também diz muito sobre a gente. E isso me fez muito bem, porque quando eu comecei a admirar a minha equipe, eu consegui entender mais o potencial da minha equipe. Então, eu sabia que se tal pessoa tem essa habilidade aqui, eu posso desenvolver ainda mais essa habilidade e o NUEP cresce com isso. Enquanto essa pessoa cresce, enquanto esse assessor cresce, o NUEP cresce e eu cresço porque eu aprendo com ele. Então, eu coloquei também sobre entender o potencial de cada um, apesar das dificuldades, é que você precisa entender que nem sempre a sua equipe, por mais que ela tenha um potencial, nem sempre aquela pessoa vai conseguir te dar aquilo que você espera naquele momento. Então, às vezes você passou uma atividade para aquela pessoa que você sabe que ela é capaz de fazer, mas às vezes ela não sabe que é capaz de fazer. Né? Então, esteja ali ajudando, esteja ali podando, vamos dizer assim, podando, ajudando. Olha, nisso daqui você consegue. Falhou? Esteja ali para ajudar, para levantar. Né? Eu tenho um caso, não vou citar nome, porque senão fica chato citar um nome só de uma pessoa e não citar das outras, né? Mas tem uma pessoa que ela me surpreendeu assim bastante, né? Ao longo da gestão, ela aceitou assumir um cargo de liderança dentro do NEPRJ, um cargo de coordenação. E ela, no início, estava meio assim, perdida. Eu sabia que ela tinha um potencial enorme, mas ela ainda não estava conseguindo entregar tudo o que eu precisava. Né? E todas as vezes que ela falhava ou que ela não conseguia entregar algo, eu estava ali e dizia assim: por que você acha que a gente não conseguiu entregar isso? Foi por causa disso, 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 disso. Então a gente ia lá e resolvia isso. A gente ia lá e buscava uma forma de resolver. E quando eu mais precisei dessa pessoa, que foi justamente no nosso evento, foi uma das pessoas que mais me apoiou, assim. Eu tive o apoio de toda a minha equipe, sim, mas tiveram momentos, eu fiquei um tempo off, eu fiquei sem celular, infelizmente fui assaltada, enfim, fiquei um tempo off, e essa pessoa resolveu, assim, tudo, assim, resolveu uma grande parte, que era uma parte muito importante que eu precisava. Então, eu entendi que eu precisava entender o potencial dela, apesar das dificuldades, e hoje ela já consegue me dar aquilo que eu precisava, porque eu fui podando isso dentro dela. Então, quando você estiver num momento de liderança, seja como líder de uma organização de movimento estudantil, numa empresa, chefiando um projeto, seja na faculdade, seja compreensivo, a gente espera a compreensão das pessoas, então a gente também tem que ser. Né? E tem a ver com despertar a empatia. O que é despertar a empatia? Você se mostrar como humano. Né? Você não se coloca como inacessível, você não se coloca como um patamar que alguém nunca vai conseguir chegar. Então, né, eu deixei esse espaço para dúvidas, né? Vocês podem colocar nos comentários as dúvidas, depois a Solimar vai me passar.
E do mais, né? O que eu tinha para conversar com vocês era isso. Não sei se a Solimar tem alguma dúvida, se ela quer falar alguma coisa. Ai, meu Deus, coisa boa! Não, primeiro eu quero te agradecer, né, e vocês veem, gente, ela tão jovem, olha quanta coisa ela trouxe pra gente aqui. Eu posso parar teu compartilhamento de tela? Posso? Pode. Ah, peraí, não. Tem só uma Não. frase que eu queria Ah, mostrar. desculpa, eu falei pode, já foi. Não, pode compartilhar de Desculpa. novo. Não, imagina, pode compartilhar de novo, perdão. É porque tem uma frase que eu achei muito interessante, eu achei que tem tudo a ver. Eu achei que tem tudo a ver com essa de jornada. Opa! As pessoas sempre colhem o que semeiam, não existe atalho. Eu quis trazer para a gente verificar aqui na nossa reflexão. Primeiro, né, às vezes a gente está plantando, plantando, plantando e parece que você nunca vai colher. Você vai colher aquilo que você está semeando. Então, só de estar assistindo esse vídeo, só de estar participando dessa jornada, já um plantio. E com certeza, uma hora essa semente ela vai germinar. E sobre não existir atalhos, a gente não ficar procurando as facilidades da vida. Eu digo assim, gente, claro que ninguém quer sofrer, claro que ninguém ninguém quer sofrer. Se eu tenho como fazer algo de uma forma melhor, poxa, eu estudo engenharia de produção. Então, sim, vamos fazer de uma forma melhor, né? A melhoria contínua tá aí para isso. Mas a gente precisa entender que tem coisas que você só vai conseguir passando pelos processos. Eu mostrei para vocês lá sobre o pipeline de liderança e vocês viram que foram evoluções. Né? Ninguém chega de um dia para o outro. Então, cuidado com a ansiedade, entenda que você está plantando e que você vai conseguir colher, que fica essa frase aí de reflexão. E eu botei um slide de obrigada. Agradecer toda a oportunidade aí da Solimar, de participar dessa jornada para mim. Eu estou assim, para mim foi um desafio, mas eu fiquei muito feliz de poder participar. E no mais seria isso. Eu vou descompartilhar. Pode tirar o compartilhamento, Selma, se você conseguir tirar aí. Ok. Eu quero te agradecer, em primeiro lugar, mais uma vez, por compartilhar. Gente, acho que vocês puderam perceber na fala da Camila que a liderança, primeiro, né, o que eu anotei aqui, se desenvolve. Então, às vezes, a gente fala, ah, não, não nasci para ser líder, eu não sou líder, eu não sei ser Sim. líder, não. E a pessoa às vezes tem uma visão equivocada de que o líder é aquele que manda em tudo. E às vezes, seu perfil, a Lilian está chegando aqui para as 3 horas, a gente vai fechar essa sala e reabrir. E ela vai falar de perfil comportamental um pouquinho mais. Ela fala muito sobre isso, né? E a gente precisa saber que a gente está em constante desenvolvimento. Outra coisa que eu gostei muito que você trouxe, né, que é a teoria do Charan e outros, que é da pipeline de liderança. Você está assistindo, volta naquela parte que ela começa lá de baixo, que é você se autogerir até o ponto de que você consegue, com a ajuda, né, com outras pessoas, a cuidar do mundo, né? Porque às vezes a gente pensa muito na liderança só de líder e liderado, tem que ter minha tribo, e não é assim. Você trouxe uma frase do Stephen Covey do final, que eu gosto muito dele. Tem um livro que eu indico ao pessoal, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que os 3 primeiros hábitos têm a ver com a liderança pessoal, para depois a gente ter liderança pública. Então, é muito importante. É o tal do conhece-te a ti mesmo, e eu, parafraseando, é lidera-te a ti mesmo, né? Primeiro a gente precisa realmente ter o autoconhecimento, conseguir autogerenciar para que a gente possa realmente liderar o outro. E eu sempre dizia, quando trabalhei na Unigranri como coordenadora, e tinha uma professora maravilhosa, a professora Maria João, beijo Maria João, estou te citando aqui, não sei nem se vai ver esse vídeo, mas a Maria João, ela era mais experiente academicamente de vida do que eu estava como coordenadora dela, mas ela sempre respeitando a hierarquia, não no sentido só de hierarquia, no sentido de posicionamento, tá, gente? Mas a posição que alguém ocupa ali, embora ela tivesse mais anos de estrada que eu, e talvez, claro, mais experiência, mais competência até, né? E eu tirei dali para uma lição que não serve para liderar, quem não serve para ser liderado também. Então, há momentos em que a gente vai estar como líder em uma situação e em outra a gente vai ser liderado. E é importante a gente entender essa dinâmica e respeitá-la, porque isso também é a qualidade de um grande líder. Então, Camila,
Quero agradecer você mais uma vez, obrigada. E ela veio, gente, adoentada, mas está aqui com a gente. E esse vídeo você deve estar assistindo, possivelmente, pessoal, no YouTube. Tem os comentários, pode deixar aí, a gente vai fazer chegar a Camila. Então, muito obrigada a vocês, pessoal. Beijo e até a próxima sessão. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Obrigada.